Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e quero dizer que para mim é uma grande alegria poder contribuir com a escola bíblica dominical da igreja de vocês. Quero reforçar para que vocês continuem frequentando, convidando pessoas para a escola dominical. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque o que nós vamos conversar hoje aqui é sobre o que a palavra de Deus diz. A gente, né, tem a palavra de Deus como a nossa regra máxima de fé. Portanto, não é o que o irmão Júnior vai falar hoje, é o que a Bíblia diz. A gente vai pegar o modelo bíblico, né, do tema que está proposto para hoje e nós vamos entender o que a Bíblia diz sobre isso, né? Porque não são minhas palavras, não são meus pensamentos que valem. O que vale é o que a Escritura Sagrada traz para nós, né? Então, eu sou o Júnior, como eu já falei, eu sou amazonense, sou de Parintins, mas atualmente eu moro em São Paulo, que eu estou fazendo um seminário teológico aqui. E estou por aqui e quero hoje poder ser instrumento de Deus para a sua vida, para trazer reflexão, pensamento, para que a gente tenha sobre nós uma boa ortodoxia bíblica, um valor a mais sobre a doutrina bíblica, que isso é importante para a vida da igreja. Uma igreja sem doutrina é uma igreja sem identidade, né? Então, vamos aprender hoje o que a Bíblia diz para nós sobre família na obra missionária. Faz parte? Dá para a família fazer parte da obra missionária? E de que maneira a família se envolve com missões? De que forma? Nós vamos entender isso. O texto áureo está lá em Atos capítulo 5, versículo 42, que diz assim: E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. E a verdade prática diz assim: através da minha família, multidões serão alcançadas. Que seja essa frase que nós possamos levar, que nós possamos guardar essa frase no coração e dizer todos os dias para nós mesmos que a nossa família vai alcançar muitas pessoas. O capítulo 5 de Atos é muito lindo. Eu incentivo você a ler o capítulo inteiro depois, tá bom? Tenho certeza que Deus vai trazer muito ensinamento. Mas, irmãos, uma coisa a gente precisa compreender. Quando a gente fala de missão, a gente tem que entender o que é missão. Missão vem do latim missio, né? Da palavra missio. E a gente precisa compreender que nós não temos uma missão, né? Muitas vezes a gente fala, a gente ouve dizer, você tem uma missão, ou então quando alguém, né, quando alguém descansa no Senhor, a gente diz, ele terminou a missão dele aqui na Terra. Mas a verdade é que a gente não tem missão nenhuma, né? A missão ela é de Deus e a gente chama isso de missio Dei, que é a missão de Deus. Nós somos convidados por Deus a participar da missão. Nós somos chamados por Deus a fazer parte da missão que é dele, né? Porque a obra é dele, né? A gente apenas faz parte dela, tá certo? E qual é a missão de Deus? Proclamar a sua salvação, proclamar o seu evangelho, que é a boa notícia. Essa é a missão. E hoje a gente vai aprender de que forma a família pode pregar o evangelho. Talvez você já tenha visto diversas formas em outras aulas de missões, de práticas missionárias, coisas que se fazem individualmente, ou em grupo, ou igreja, não sei. Mas hoje a gente vai entender como uma família pode fazer isso. Você pode dizer assim, mas esse menino ele é muito jovem, não deve nem ser casado. Realmente não sou. Mas eu sou parte integrante de uma família, né? Eu também já tive família, que, diga-se de passagem, uma família bem desestruturada, porque era uma família sem Cristo. Na verdade, era uma família que teve Cristo, mas depois se desviaram dos caminhos do Senhor, e aí a gente sabe o final como é que fica, né? Mas hoje não é da minha família que nós vamos conversar, fique tranquilo. O que eu vou falar é o que a Bíblia diz. Qual é o modelo bíblico de família para nós? Qual era o modelo que a minha família não adotou e por isso deu errado? Hoje nós vamos entender o modelo que dá certo, que é o modelo da palavra de Deus. Certo? Então, irmãos, a família ela é uma agência missionária. Mas o que é uma agência missionária, né? A gente pode se perguntar o que é isso. A agência missionária nada mais é do que um órgão intermediador da missão. A igreja envia o missionário vai para o campo e a agência missionária é que fica aqui entre os dois, né?
Não, nem todas as igrejas trabalham com agência missionária, ok. Mas uma agência missionária ela faz isso. Ela cuida do missionário enquanto ele está no campo. A igreja sustenta ele no campo financeiramente, enquanto a agência missionária cuida da saúde mental dele, procura saber como é que ele está, se ele está precisando de algo, se precisa de documentação. É a agência missionária que corre atrás de tudo isso para ele, né? Então, a família, na verdade, a agência missionária ela é uma peça que faz a missão funcionar, né? Que faz a missão acontecer. Então, a família é comparada a isso, com uma agência missionária. Por quê? Nem todos podem ir para os países, para outros lugares distantes. Nem todos podem fazer missões transculturais, missões estrangeiras. Nem todos. Até porque, irmãos, uma coisa é certa, o chamado é para cada um. Tem gente que foi chamado para outros países e se ele não for para outro país, ele não vai fluir no lugar que ele está. Ele não vai produzir nada. Quem tem chamado tem que trabalhar no seu chamado para ir embora. Se é para ficar numa favela, é na favela que ela vai ficar. Não sei, se é para ir para outro país, vai para outro país, para outra cidade, outra cidade. Então, a missão, cada um tem chamado para algum lugar, para alguma posição que Deus colocou. E a família, ela está comissionada a trabalhar no lugar que ela está. Se está na sua casa, você, com a sua família, tem que evangelizar os vizinhos, tem que evangelizar o bairro, tem que evangelizar a rua. Essa é a sua missão, esse é o trabalho, essa é a missão. É ali que você está instalado. No lugar que nós estamos, é o lugar onde nós temos que fazer missão. E a família, como nós sabemos, está posicionada em um bairro, em uma rua, né? Então, de que forma a família pode fazer esse trabalho? Cumprindo o propósito, né? Ela é uma agência missionária quando ela cumpre o propósito. Mas qual é o propósito primordial disso tudo? É que a família tenha as características que uma família bíblica tem que ter. Como, por exemplo, unidade, né? A família precisa viver em comunhão, em companheirismo, né? Temor a Deus e a palavra. A Bíblia precisa ser o manual de vida daquela família. A forma que resolvem as coisas dentro daquela família tem que ser pelos conselhos da palavra de Deus. Então, só dessa forma que se consegue cumprir esse propósito. Porque, irmãos, uma família que tem essas características, ela vai ser testemunho para o mundo, ela vai ser testemunho para a sociedade. São esses valores que fazem a família testemunhar que Cristo está naquela família, que Cristo dirige aquela família, que é Cristo quem conduz aquela família. Certo? Então, é muito importante. A gente sabe que a igreja primitiva, eles faziam o trabalho deles, vamos dizer assim, de igreja, porque na verdade naquele período nem igreja, como a gente conhece hoje, tinha. O trabalho deles era nas casas. As pessoas, porque o que tinha naquela época? Existiam as sinagogas dos judeus. Só que eles eram cristãos. A igreja primitiva ela era cristã. Então ela não tinha um templo, algo organizado assim até então, no princípio de tudo, né? Então eles se reuniam nas casas. Depois que veio os templos, eles começaram a se reunir em templos e também se reuniam nas casas. Esse trabalho não parou. Né? Eles iam orar no templo, eles iam buscar Deus no templo e também faziam as reuniões domésticas, que a gente chama, né? As reuniões na casa. Então, só que agora imagine uma família que não tem aquelas características e depois faz culto. Como é que vai trazer vizinho? Se é uma família que briga, uma família que vive em confusão, que vive metida em problema, que vive brigando com os vizinhos, entendeu? Então, irmãos, como, né? É difícil você depois fazer culto. Porque você não testemunhou, você quebrou o testemunho sobre Cristo. Você sujou o testemunho que você tinha sobre Cristo, né? Quando a gente não tem as características bíblicas. Mas a outra forma é cumprindo o chamado. O propósito é que a gente vive em unidade, sendo o exemplo para os infiéis e para os fiéis. Sendo o exemplo do que é uma verdadeira família cristã, uma família missionária. A outra forma é cumprindo de fato o chamado. Cumprindo a missão, que é, irmãos, uma coisa que a gente não pode esquecer. Todos foram chamados para pregar a palavra.
Não existe essa de que os trabalhos missionários são só da igreja ou das pessoas que têm algum título. Não, o nosso título ele foi dado pelo próprio Jesus quando ele nos comissionou, nos dizendo para nós irmos, porque não é um pedido, é uma ordem, não é uma escolha para nós de dizer, não quero, não quero pregar, não quero evangelizar. Não existe. Em Marcos 16, a Bíblia só fez da ordem, ide, ou seja, vão e preguem. Agora, vão e preguem onde? Onde vocês estiverem, entendeu? Então a gente precisa compreender isso, que o chamado é para todos. Não é apenas para quem trabalha com missão e evangelismo. Não existe essa de dizer, não, eu não vou evangelizar porque o meu chamado não é evangelizar. Irmão, todos foram chamados para evangelizar. Você tem obrigação, tem que evangelizar onde estiver, tem que pregar a palavra, tem que falar de Jesus. As pessoas precisam conhecer Cristo através de você. Seja onde você estiver, no lugar que você foi plantado por Deus, você tem que pregar o evangelho. Igreja, fora de igreja, no trabalho, na rua, na escola, na faculdade, no vizinho, em casa, tem que pregar Jesus, tem que testemunhar de Cristo. Foi uma ordem. Todo mundo está dentro dessa missão. Todos estão na Missio Dei. Salvação individual? É individual, no sentido de crer. Sabe, irmãos, se existe uma grande discussão teológica sobre se a salvação, a gente crê primeiro para ser salvo, a gente é salvo primeiro para crer. Nós acreditamos que primeiro a gente crê para depois ser salvo. Porque não fica muito claro de que a gente vá primeiro ser salvo e depois crer na salvação. Primeiro a gente crê, acredita na salvação, é convencido pelo Espírito Santo que precisa ser salvo, e aí sim, nós aceitamos a Cristo e somos salvos. Só que a salvação ela é universal, ela é para todos. A Bíblia tem vários exemplos de que Deus quer salvar todo mundo. Tem gente por aí dizendo que Deus vai salvar um ou outro, que ele já escolheu quem está salvo e tudo mais. É outra discussão. Mas nós, pentecostais, assembleianos, nós cremos que a salvação é para todo mundo. Cristo morreu por todas as pessoas. Por isso é necessário nós pregarmos o Evangelho. É urgente que preguemos o Evangelho. E existem vários exemplos da Bíblia que mostram que a vontade de Deus era que todos fossem salvos, né? Então, nós precisamos, como família, pregar Jesus, anunciar o Senhor. Que aí é como se cumpre a missão, né? Quando a gente cumpre com o nosso chamado de ir pregar, de entender que nós temos essa obrigação para ir pregar, nós, consequentemente, cumprimos a nossa missão. E o nosso compromisso, irmãos, deve ser com Deus e com a sua palavra. Isso aqui é muito importante, gente. A gente precisa compreender que o nosso compromisso não são com pessoas, é com Deus e com a sua palavra. Nós temos que caminhar com a palavra de Deus diz. Nós temos que analisar nossa vida dentro da palavra. Nossa família tem que ser peneirada pela palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso. Compromisso de ter uma vida de comunhão com Deus e de conhecimento da palavra de Deus. E, claro, um compromisso com a família. Nós não podemos abrir mão desse compromisso. Hoje nós estamos sendo bombardeados por pessoas que tentam diminuir o valor da família, que tentam colocar outros padrões de família, mas o padrão de família bíblico não mudou e não vai mudar. Jesus não disse, Deus não falou na sua palavra que mudaria o padrão de família. O padrão ainda é o mesmo. Então nós temos que ter compromisso de manter a família, de fazer a nossa família ficar firme, de não deixar que nossa família se destrua, de não deixar que nada ataque nossa família, que nada tire a força da nossa família. Tá certo, meu irmão? Então, a obra missionária, queridos, existem várias formas de a gente fazer em família. São diversos os meios, né? E a gente sabe que todos são possíveis. Algum tipo de coisa a gente pode fazer. Uma coisa é certa, que nós temos que ganhar as almas, tá certo? Essa é a nossa forma de ser uma agência missionária. E a família como um campo missionário. Irmãos, o nosso lar também precisa de salvação. Não basta, irmãos, a gente dizer, a família foi criada na igreja, desde pequeno todos são da igreja. Porque o que a gente vê é que muitas dessas famílias que se basearam nisso perderam seus adolescentes, perderam seus jovens.
ensinaram a ir na igreja, mandaram ir na igreja, ordenaram para ir para a igreja, que tinham que ir para a igreja. E se não fosse, eram surrados. Eu vim de uma família que era assim. O meu pai não ia para a igreja. Mas se nós não fôssemos para a igreja, era uma surra que a gente ia levar. Então, assim, a intenção dele era boa. Era uma boa intenção. A minha mãe também mandava a gente para a igreja. Não surrava, mas ela mandava a gente ir sozinha e não ia com a gente. Só que quando a gente voltava da igreja, ninguém sentava com a gente para ler a Bíblia. Ninguém orava com a gente. A gente nunca viu ninguém orar na nossa casa. Nunca houve reunião para orar. Na hora do almoço, não tinha uma oração. Ninguém orava. Ninguém nem se reunia direito para comer. Eram uns querendo comer na frente da televisão. Então, tá entendendo? Era uma família toda disfuncional mesmo. Que foi criada no Evangelho também. Mas a gente precisa compreender que a nossa família é um campo missionário também. Não é porque foram criados na igreja, não é porque o jovem da minha família está frequentando rede de jovens que eu vou me acomodar. Não, eu preciso passar para ele os valores. Eu preciso sentar com ele e ler a Bíblia com ele. Eu preciso ler a Bíblia para as crianças. Eu preciso sentar com as crianças e explicar para elas sobre a palavra de Deus. Eu preciso sentar com todo mundo e orar. Tenho que ter momentos de comunhão na minha casa. É o único jeito, meus irmãos. É o único jeito. E a gente sabe que muitas pessoas até da nossa família precisam ser evangelizadas também. E claro, nós em casa temos esse privilégio. Nós podemos fazer isso. Nós estamos lá no lugar onde as pessoas estão próximas a nós. Então a gente pode fazer algo por elas. Está na nossa mão. Está na sua mão. Você se levantar e chamar as pessoas para orarem. Agora, é claro, irmãos, não precisa girar no manto, não precisa sapatear, não precisa fazer esse negócio todo. Basta orar, oração sincera, oração real, oração autêntica. Falar com Deus. Se Deus quiser descer na sua casa e se manifestar, Ele vai fazer isso, mas que seja algo espontâneo de Deus e não algo que a gente força. Porque muitas vezes até o poder a gente força, né? Então, irmãos, mas sejamos autênticos, para que nada seja forçado, para que tudo seja conduzido pelo Espírito de Deus. Que as pessoas que estão ali, precisando de Cristo, serão alcançadas. E uma das formas de fazer isso é através do culto doméstico, que faz muito tempo, né, que não se fala mais nisso, que não se faz mais o culto doméstico. E, assim, muitas pessoas perderam, né, esse costume de fazer, que era muito comum antigamente. Acho que até início dos anos 2000 ainda tinha muito nas famílias cristãs, que era o culto doméstico. Eu lembro na infância que eu participava do culto doméstico, a gente tinha que... Era coisa simples. A gente reunia, alguém orava, cantava o hino da harpa cristã, aí botava as crianças para participar do culto. Eu era criança, acho que com meus 7 anos e 8 anos. Eu lembro que a gente tinha que ler versículos da Bíblia na hora do culto. A nossa participação era essa, era indo lá na frente, saudando os irmãos com a paz do Senhor, né, naquele padrão, e tendo que ler um versículo. Aquela era a nossa participação quando criança. A gente se sentia útil e depois a gente ia brincar de fazer culto. Às vezes a gente ouve as pessoas falando assim: essas crianças de hoje nem mais brincar de fazer culto querem. Quando eu era criança, a gente brincava de cultinho. Mas quantas vezes você fez um culto para que essa criança aprendesse o que é culto? Quantas vezes você sentou para orar com ela, você fez um culto, cantou, cultuou junto com ela na sua casa, para ela criar o hábito e gostar disso e fazer também? Então, vamos pensar, né? Quantas vezes nós fizemos isso com as nossas crianças de casa? Por que será que elas não gostam da igreja? Por que será que elas não querem saber de igreja? Por que os nossos adolescentes não querem saber de igreja? Aí a gente diz: mas eu ensinei. Não, você ensinou o caminho da porta da igreja. A única coisa que você ensinou. Talvez, né? Não vou lhe julgar também, né? Não estou aqui para apontar dedo. Mas muitas vezes a gente faz isso. A gente ensina o caminho da porta da igreja. Ensina a rua, o endereço, o ônibus que pega. É só isso. Só. A gente não começa o culto na nossa casa. A gente não começa a ensinar o que é ser igreja dentro da nossa casa. E o culto doméstico é uma forma muito boa de fazer isso. Além de que ela pode manter a unidade da família. Pode fazer a família continuar se vendo como família. Porque hoje o que está acontecendo é que as pessoas elas estão muito distantes, desunidas, né, irmãos? Então,
o culto doméstico pode ajudar nisso, tá certo? O culto doméstico ele precisa ser uma prioridade. Sabe por quê? Porque é um meio que você tem de ensinar os preceitos da palavra de Deus para sua família. E isso, ensinando a palavra de Deus, a sua família vai aprender sobre a palavra de Deus e, consequentemente, vai obedecer, porque ela vai temer ao Senhor. E se não tivesse ensinamento bíblico, a família vai desobedecer a Cristo. Eles vão desobedecer a Deus. Não vão saber o que eles têm que fazer para obedecer a Deus. Eles vão criar um Deus na cabeça deles e eles vão achar que é aquilo, que é daquela forma, que o Deus que elas têm que servir, que elas têm que obedecer, é aquele que elas construíram na cabeça delas. E, além de tudo, o culto doméstico também é um fator de segurança e prosperidade. Não prosperidade financeira, tá? A Bíblia não está aqui fazendo promessa falsa para ninguém de que vão ficar ricos se forem fiéis. Se você for fiel a Deus, a única coisa que você vai receber é a coroa da vida, tá bom? Essa questão de finanças não é isso que a gente vai falar, tá? Fazer culto doméstico faz as pessoas serem obedientes a Deus, faz as pessoas buscarem a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, nós somos vitoriosos. Nós vencemos o pecado, nós vencemos o mal, nós vencemos o diabo. E, além de tudo, é uma escola permanente, né? Até porque, irmãos, a gente aprende a vencer o pecado e depois você ensina os seus filhos a vencer o pecado. Eles vão aprender como é que se vence, orando, estudando a Bíblia, caminhando em justiça, caminhando em bondade e, por fim, todos vão aprender a proclamar a palavra de Deus. Todos vão querer falar de Jesus, porque Jesus é uma coisa real e natural. Todos os dias, toda semana, uma vez por mês, não sei, mas sempre eles estão tendo comunhão dentro de casa. E o culto doméstico não precisa ser um culto mesmo, pode ser ao sentar na mesa, fazerem oração. Hoje a gente vê por aí as pessoas vão para lanchonete, irmãos, e ninguém mais ora antes de comer. Nas lanchonetes a gente não vê os crentes fazendo isso, a gente ri na lanchonete, na pizzaria, a gente brinca, faz um monte de coisa, mas a gente não agradece a Deus antes de comer. Isso é uma forma de ter comunhão, de todos falarem a mesma língua, de todos estarem no mesmo propósito. Agora imagine uma família que todo dia come junta. Imagine o efeito bom que vai causar na sua família caso vocês tenham essa prática de culto doméstico. Outra forma e outro campo missionário, né? A comunhão da família. Irmãos, a gente está vivendo um tempo de crises tão profundas na família, né? A gente vê assim uma militância muito forte lutando contra a família, tentando criar leis contra a família. As faculdades estão ensinando isso e os nossos jovens estão saindo das nossas igrejas, das nossas casas, sem nenhum ensinamento cristão, sem uma cosmovisão cristã, sem o entendimento cristão. Eles estão indo para as faculdades com a mente vazia da palavra de Deus, estão recebendo muitos ensinamentos que para eles, quando eles ouvem as explicações, elas parecem fazer muito sentido. E não só na faculdade, como na internet também, muitas frases de efeito. E isso acaba causando destruição na família. Porque eles acabam tirando o valor da família. É claro, irmãos, que isso tem causado um individualismo na sociedade. As pessoas têm se tornado mais individualistas, uma falta de amor ao próximo, de empatia. Muitas vezes a gente vê as pessoas tendo zelo pelos de fora, muito mais do que pelos de dentro de casa. E ainda dizem assim, porque tem gente de fora que é muito mais família do que os de dentro. Sim, isso é verdade, isso acontece. A gente vai ter decepção no meio da família. Mas, meu irmão, sabe por que a gente se decepciona? Porque eles são pecadores igual nós. A diferença é que a gente está convivendo com eles. É por isso que a gente se decepciona mais. A gente enxerga mais os defeitos. Os de fora, que a gente pensa que é família, a gente só não se decepcionou porque a gente não andou tão próximo assim. Mas se a gente fosse morar na mesma casa, a gente ia se decepcionar. É assim mesmo. É desse jeito, isso não é uma desculpa para a gente menosprezar a família, para a gente usar desse argumento para se desunir da família, para ser individualista. Hoje é muito triste. Em lugares onde as pessoas são de interior, de cidades pequenas, a gente ainda vê isso.
as famílias se reunindo, as famílias passando tempo juntos. Hoje, em alguns lugares, o tio virou apenas um conhecido, o primo virou apenas um conhecido também. Não é ninguém tão importante. Hoje as pessoas estão sendo valorizadas não por aquilo que elas são, não é pelo nome que elas têm. Antigamente a gente até vê que as pessoas eram valorizadas por sobrenome, né? Sempre falavam o nome da pessoa com o sobrenome dela. Alguns é porque o sobrenome era de família rica, mas outros é porque era de pessoas boas. E as pessoas citavam o sobrenome. Ou seja, elas tinham um nome bom. Só que hoje não, as pessoas são valorizadas por aquilo que elas têm. Você vale o que você tem. E isso aí acaba com a comunhão. Entendeu, irmãos? Isso destrói qualquer comunhão. Isso acaba com qualquer referência de cristianismo. Esse individualismo. As pessoas precisam voltar a ser valorizadas por aquilo que elas representam. E não por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas possuem. E é muito triste hoje no meio das igrejas a gente vê isso. Se você não tem carro, você é menosprezado. Mas o dia que você compra um carro, as pessoas te incluem no grupo. As pessoas colocam... E geralmente, irmãos, é muito triste porque isso acontece em igrejas onde tem assim, um grupo muito elitizado de pessoas que têm uma condição financeira um pouco elevada. Acontece muito, isso é muito comum. Criam-se grupos seletos onde as pessoas estão... Eu cheguei a ver uma vez em uma igreja que eu participei, um líder de célula teve uma reunião lá e eles decidiram que eles iriam segmentar as pessoas que aceitassem Jesus. E funcionava da seguinte maneira. Vamos ver. A pessoa que aceitou Jesus, ela tem dinheiro? É de família rica? Mora em bairro nobre ou mora em favela, mora em bairro de pobre? Como que é a situação dela? Bom, a gente vai separar só os que têm dinheiro para um lado, assim, não nessas palavras, né? Mas foi mais ou menos isso. Separa os pobres para cá e os ricos para cá. Vamos separar e fazer as células assim. Aí eu fiquei, gente, mas por que isso? Não, sabe por quê? Porque de repente a gente leva uma pessoa, a gente não sabe como ela é, leva para um condomínio fechado, de repente ela rouba por lá alguma coisa da casa da pessoa. Eu digo, irmãos, meus irmãos, que é isso? Que evangelho é esse que menospreza, que divide, que separa, que categoriza pessoas, que coloca pessoas dentro de um extrato social? E se tu não fizer parte daquele grupo, se tu não tiver pelo menos um carro, tu não faz parte. Isso não é evangelho, isso é um evangelho falso, isso é um evangelho mentiroso. Não é o evangelho bíblico, não é o evangelho da palavra de Deus, porque o evangelho da palavra de Deus, ele não olha condições sociais, ele não olha cor de pele, ele não olha jeito, ele não olha defeito. O evangelho, ele olha o coração do pecador que precisa de Cristo e leva Cristo até ele e traz ele para perto, porque é disso que ele está precisando. Precisa de Jesus Cristo na vida dele. Que história é essa? Que igreja é essa? Não é igreja, isso é clube social. Isso aí já deixou de ser igreja há muito tempo. Igreja que separa pessoas, igreja que divide pessoas, não é igreja. A igreja do Senhor é aquela que agrega, é aquela que une, é aquela que junta, é aquela que mantém as pessoas próximas. Quem trabalha com desunião não é uma verdadeira igreja de Jesus. A igreja de Cristo, ela é um corpo só. Ela é uma família só. Certo? Então, meus irmãos, a gente precisa não deixar que a igreja seja influenciada por esse tipo de pensamento. A gente não pode permitir que a igreja do Senhor seja influenciada, mas pelo contrário, a igreja que tem que causar transformação nas pessoas. As pessoas não têm que vir do mundo e causar transformação na igreja. As pessoas não têm que vir mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é infalível. Ela é imutável, ela é inerrante. Ninguém pode alterar a palavra de Deus. Ninguém. Nós não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer. Nós não podemos deixar esse tipo de coisa ocorrer no meio do povo de Deus. Tem que aceitar favelado, tem que aceitar o sujo, tem que aceitar o mendigo, tem que aceitar o bêbado, tem que aceitar todo mundo. A igreja é um lugar onde todos têm que conviver igual.
Não tem classe social. Sei lá, pode ser o juiz, o presidente da república, pode ser o mendigo da rua, o usuário de drogas. Dentro da igreja, todos são iguais. Todos têm que ser ovelhas. Assim é dentro de uma família. Eu sei que eu já fugi muito do tema família. Vamos voltar. Mas uma igreja que chega nesse nível, irmãos, é porque tem famílias desestruturadas. É famílias que não estão caminhando pela palavra de Deus. Para chegar nesse nível, é porque a família já começou a ter problema. É claro que a gente aqui aparentemente está falando de famílias cristãs, né? O modelo de família cristã. Ah, mas e agora que eu sou sozinho como cristão? Você é a testemunha de Cristo dentro da sua família. Não se esqueça disso. Você tem que trabalhar agora para ganhar a sua família para Jesus. É claro que quem salva é Deus, né? Ele é que salva as pessoas. Mas você é quem testemunha de Jesus. Você é quem fala de Jesus. E tem a hora certa, o momento certo e a ocasião correta e a coisa certa a se falar sobre Jesus numa família. Então, busque sabedoria de Deus, que Deus vai te conduzir para pregar o evangelho para a tua família, para ganhar a tua família para Jesus. Tá certo? Você já ouviu falar nos desigrejados? O que é isso? É um termo novo. São pessoas que se consideram cristãs, consideram-se servas de Deus, eles não abrem mão da sua fé, eles continuam estudando a Bíblia, continuam conhecendo a palavra, porém, eles não gostam da ideia de igreja. Eles dizem que não precisa de igreja, dessa reunião de membros, para que se sirva a Deus, não precisa servir a Deus em templo, então não precisa congregar numa igreja. Assim, e muitos deles dão milhares de desculpas para não ir para a igreja, né? Alguns dizem que não tem tempo, só que tempo, irmãos, é questão de preferência. A gente só tem tempo para as coisas que a gente dá preferência, certo? A gente precisa guardar isso bem. Quando a gente gosta de algo, a gente se vira, a gente dá jeito de fazer aquilo. Assim como tem gente que falta escola dominical porque quer ir para a praia, porque quer ir para o banho, quer ir para Presidente Figueiredo. Não é errado ir para esses lugares. Agora, você dizer que você não frequenta escola dominical porque precisa ter tempo de lazer, acho que tem alguma coisa aí desajustada, né? Quando a gente começa a arrumar essas desculpas. A gente precisa ter muito cuidado. A Bíblia diz lá em Hebreus 10 que nós não devemos abandonar a congregação. Então ela está incentivando a gente a congregar. Não só ali, mas em diversos outros versículos, passagens da Bíblia diz que nós não devemos abandonar o nosso local de congregar. Muitas das vezes essas pessoas que são desigrejadas, irmãos, elas têm outros motivos, como decepção com pessoas. Bom, se eu me decepcionei com alguém na igreja, saí da igreja, nunca mais quis saber de igreja por causa de pessoas, a gente já sabe. Nunca estiveram ali por causa de Cristo, né? Ou então a pessoa pegou uma interpretação errada da Bíblia, pegou um entendimento errado da Bíblia, uma compreensão errada, ou então tem uma mágoa, carregou alguma mágoa contra alguém ali e acabou abandonando a casa de Deus. Assim, desculpas e mais desculpas, né, irmãos? São meras justificativas falsas, né? Porque uma família ela precisa congregar. Não adianta a família querer transformar sua casa em congregação, ela pode ser um braço da congregação, mas a gente não congrega só com quem é da nossa família, porque isso é egoísmo, né? Isso é falta de humildade, porque eu não quero estar misturado com as pessoas, não quero estar no meio do povo de Deus e nem quero me submeter a um pastor. Geralmente, esses desigrejados, eles têm problema de submissão. Eles não gostam de estar submissão a uma liderança, a um pastor, não gostam. Muitos deles julgam que eles seriam melhores do que o pastor se eles estivessem na liderança. A verdade é que é um misto de prepotência, um misto de ego inflado. Então, existem muitos problemas aí envolvidos também, né? Tem gente que roda e nenhuma igreja presta, nenhuma igreja é boa. Então ele vai congregar em casa porque ele é muito santo e nenhuma igreja tá tão boa assim. Então, sabe, tem gente que acaba fazendo esse tipo de julgamento, tendo esse comportamento, né? Porque não achou uma igreja boa. Muitas vezes a pessoa não encontrou o espaço que ela queria.
Só que, irmãos, para trabalhar na obra, a gente não precisa de título, não precisa de vaga na igreja para trabalhar na obra. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso, né? Elas buscam um lugar ao sol para elas. Irmãos, tem muita coisa que dá para se fazer sem ter cargo na igreja. Não faz porque não quer, aí não vai para a igreja porque teve problema, né, de ego e dá essa desculpa. Agora, é claro, vamos separar as coisas. Tem pessoas que realmente eram novas na fé, não tinham maturidade e elas acabaram tendo decepções na igreja. E saíram e realmente foram feridas e elas não tinham maturidade para lidar com essas coisas, com esse tipo de problema, não foram bem discipuladas ou coisa parecida. E realmente tem pessoas que precisam ser resgatadas. E algumas vezes elas estão na nossa vizinhança, está do lado da nossa casa, está dentro da nossa casa e a gente precisa apresentar o modelo de igreja verdadeiro. Não falando, mas sendo igreja, né? Se comportando como igreja, tendo um procedimento de igreja, de pessoa que é cristã. Só assim elas vão ver que de fato a igreja de Cristo Jesus, ela é diferente da igreja que ela conheceu. Que a igreja de Cristo é uma igreja exemplar, é uma igreja que tem uma vida prática sincera, honesta, piedosa. Então eles verão na família. Agora, tem muitos que são desigrejados porque a própria família, dentro da sua própria casa, desfez o nome de Jesus. Eu conheço um obreiro de um outro estado que ele é muito legalista, ele é um homem, além de ser militar, ele trouxe muito para a vida dele esse legalismo todo, esse excesso de disciplina. E ele é um bom obreiro, estuda muito a Bíblia, só que ele usa para coisa errada, para o legalismo ele usa o conhecimento bíblico dele. Então, os filhos dele, a família dele ficou toda destruída, se acabou, os filhos dele começaram a odiar a igreja. E assim, ele é um exemplo desse tipo de pessoa que eu falei para vocês, né? Ele tem dificuldade para ouvir, tem dificuldade para se submeter e gosta de procurar espaço na igreja. E quando não tem, fica com raiva do pastor e sai. Então muitas vezes ele saiu da igreja por causa do pastor. E os filhos dele começaram a acreditar que não vale a pena ir para a igreja. Porque o meu pai está na minha mesa falando que não vale a pena. Falando do pastor, falando dos irmãos da igreja. Então muitas vezes a família, por não dar o testemunho verdadeiro de Cristo, ela acaba criando desigrejados dentro da própria casa. Então a gente precisa ser muito cuidadoso. Então a gente vai dizer que o pastor é perfeito? Não. Mas também a gente não precisa desmerecer, porque a gente não sabe como que as outras pessoas estarão lendo o nosso discurso. Assim, irmãos, comentar sobre coisas que a gente pensa, dar nossa opinião, mas dê para pessoas certas. Não na sua mesa, seus filhos vão ouvir. E eles podem fazer uma leitura errada da igreja e da obra de Deus. Hoje, os filhos desse meu conhecido, eles, um vive bêbado, vive o tempo todo bêbado, se acidentando, porque vive bêbado. A filha está em outra cidade também tendo muito problema com questões de homossexualidade. E ele até hoje quer que os filhos se convertam à força. Então, meus irmãos, não sejamos os que criam desigrejados, não sejamos os que desprezam desigrejados e não sejamos também desigrejados. Sejamos parte do corpo de Cristo. Nós não temos justificativa para não fazer parte do corpo de Cristo. Nós precisamos fazer parte de um corpo bem ajustado. E para que o corpo esteja bem ajustado, todos os membros precisam estar em atividade, precisam estar funcionando. Se você é membro do corpo, você precisa estar em atividade, você precisa estar funcionando, você precisa ser parte integrante do corpo. O corpo não funciona se faltar uma das partes.
Você precisa estar inserido nisso. Faça parte do corpo de Cristo. Faça da sua família uma família que representa Cristo, que expõe Cristo, que faz a vizinhança conhecer a Cristo. E por fim, para finalizarmos, a nossa aula, vamos falar sobre a família missionária. Nós já entendemos que questão de tempo é uma questão de preferência. Mas tudo bem, a gente dedica tempo, a gente congrega, a gente se disponibiliza a ser uma família missionária, mas como é uma família missionária? Quais são as características principais de uma família missionária? A princípio de tudo, irmãos, é uma família cooperadora. Como assim uma família cooperadora? O que é isso? O que seria uma família cooperadora? A família cooperadora, meus irmãos, é aquela família onde todos trabalham com o mesmo propósito. Não há espaço para individualismo. Não há espaço para que alguém siga o seu caminho sozinho. Se o patriarca da família é um pastor, todos se envolvem. Se é líder na igreja, todos se envolvem. Se nenhum tem cargo, mas todos se envolvem na igreja ou fazem alguma coisa, não sei, transformam sua casa em um local de fazer célula, transformam cada um acaba pegando um trabalho para fazer. Se tem mutirão na igreja, a família toda vai para lá, um vai ajudar a fazer comida, outro vai ajudar a bater massa, outro vai pintar, outro vai carregar entulho, não sei. É uma família cooperadora. É uma família que participa do trabalho do Senhor. A gente pode citar algumas famílias da Bíblia. O autor aqui, ele cita a importância da família estar reunida. Ele cita o caso de Nicodemos. Mas eu vou mais além e eu citaria, por exemplo, Abraão. Quando Abraão foi chamado a sair da sua terra, Abraão era rico, tinha bens, não tinha motivos para sair. Mas quando Deus o chamou, ele saiu por obediência e a sua família o acompanhou. Até quem não devia ir foi com ele, que foi o sobrinho dele. Não deveria ter ido. Mas, ok, foi. Deu problema lá na frente. Tem os filhos de Noé, que ajudaram o pai a construir a arca. Isso são exemplos de famílias cooperadoras, de famílias que trabalham juntas por um propósito. Todas creem e resolvem obedecer. Acreditam na visão, acreditam na missão deles enquanto família e eles se dedicam naquilo. Preparam a casa para fazer célula, recebem pessoas em casa. Está entendendo? Uma família cooperadora, que a sua família sempre está disponível para a obra de Deus. Outra forma é uma família acolhedora. O que seria uma família acolhedora? Gente, a família acolhedora é aquele tipo de família que vocês já devem ter conhecido alguém assim. Sabe aquela pessoa que dá vontade de a gente passar o dia inteiro na casa dela? A gente vai na casa da pessoa e parece que a gente não quer mais ir embora, porque é muito legal, é um ambiente de paz, porque são pessoas de oração, são pessoas que buscam a Deus, então é um ambiente tranquilo, é um ambiente agradável. Eles fazem você se sentir parte da família. É claro que existe hora para tudo, existe momento para tudo, a gente não pode ser inconveniente também. Mas tem pessoas que a gente sabe que é assim, Parece que a gente não quer mais sair da casa delas. A gente vai na casa delas e quer passar o dia todo e não sente vontade de ir embora. Porque é muito bom estar ali. Eles sempre estão recebendo os irmãos, sempre tem gente na casa deles. É uma casa alegre. Tá entendendo? É o tipo de família acolhedora. São famílias que abrem as portas para fazer célula. A célula delas acontece na casa delas. E se não é a célula delas, mas alguém está precisando de uma casa para fazer célula, elas dão a casa delas outro dia para ter célula também. Porque são pessoas acolhedoras. E são famílias que não se limitam às reuniões da igreja. Entendeu? São famílias que criam mecanismos para evangelizar. Tá entendendo? Elas criam meios, para gerar vínculos afetivos com as pessoas, para que eles evangelizem essas pessoas. Churrasco, filme, levam para comer, levam para o restaurante, convidam para o aniversário. Tem aniversário na casa dela, chama o vizinho, porque eles querem ganhar o vizinho para Jesus. Convida o vizinho para vir, que já é para criar vínculo, para criar uma amizade com o vizinho. Agora, o oposto disso é aquele crente que vai para casa do vizinho para fofocar, para falar mal dos outros, para falar mal da rua, ou então é aquele que briga com o vizinho, que faz confusão por causa do muro, porque a fruta...
Ah, não sei, a fruta tá com galho pendurado para cá, então é meu. Ah, a fruta pendurou para lá, mas a árvore é minha, você não tem que pegar minhas frutas. Ah, a galinha veio do teu quintal, comeu toda a minha chicória e não sei o que, aquela confusão toda. Ah, porque o cachorro daí barulha muito. Ah, não sei o que, o pato voou, veio parar aqui no meu quintal, é meu. Então, irmãos, isso não é característica de uma família cristã. A família cristã faz de tudo para ganhar o pecador. Faz de tudo para ganhar aquele que ainda não foi salvo por Cristo. Esse é o comportamento de uma família acolhedora. Até quando fazem raiva para ela, ela procura um jeito de alcançar a pessoa com o evangelho. Então, é o tipo de família que sempre cria algum vínculo para que as pessoas estejam ouvindo. Até porque, irmãos, não basta fazer reuniões, não adianta fazer churrasco, chamar um amigo para assistir futebol na minha casa, levar ele para lanchar ou coisas do tipo, se a minha conversa com ele não apresentar Jesus. Não adianta de nada. Eu estou apenas gastando. Não adianta fazer churrasco se no final do churrasco a pessoa apresentada não é Cristo. Cristo tem que ser a pessoa mais falada das minhas reuniões. Eu preciso que Cristo seja a pessoa que todos ouvem ali falar. E isso faz de mim a última característica. Faz de mim uma pessoa abençoadora. E se todos são assim, a família vai ser uma família abençoadora. Ou seja, a minha casa, como lá em Atos 10, se torna um ambiente missionário. As pessoas não vêm para minha casa à toa, elas vêm para ouvir de Jesus. Mas elas não vão apenas ouvir eu falar, eu não vou apenas ler a Bíblia para elas, eu não vou apenas orar com elas, eu não vou apenas dar um abraço, elas vão ver Cristo em mim, porque o meu comportamento é um comportamento de cristão. O meu procedimento, a minha forma de me comportar é uma forma cristã de viver. Então eles verão Cristo em mim. E toda vez que eles precisarem de uma oração, eles vão procurar a minha casa. Porque eles sabem que na minha casa tem gente que ora. Na minha casa tem uma palavra. Eles vão sempre me procurar. Porque eles sabem que lá na minha casa eles vão ouvir falar de Jesus quando eles precisarem ouvir. E em um belo dia, meus irmãos, se converterão, entregarão a vida para Cristo Jesus, serão salvos. Então, uma família abençoadora, meus irmãos, é uma família que faz isso. É uma família que trabalha para que o evangelho seja pregado. É uma família que trabalha para que todos sejam alcançados. Os vizinhos, os moradores da casa e todas as pessoas do convívio dela. E se não for do convívio dela, ela cria um jeito de transformar a pessoa em alguém do convívio dela porque ela quer apresentar Jesus para essa pessoa. E tem 1000 formas de apresentar Jesus. A primeira é com o nosso procedimento. A primeira é com a nossa maneira de viver, é com a alegria estampada no rosto, é com uma oração sincera que a gente faz. A pessoa vem na minha casa, ela está indo embora, antes dela ir eu oro por ela. A pessoa vem na minha casa, eu dou uma palavra, eu leio a Bíblia com ela. Ao invés de eu passar tempo gastando conversa, falando do que não deve, eu gasto tempo falando de Jesus. Isso faz de mim uma família abençoadora, porque as pessoas vão sair dali diferente. E é assim que uma família faz missões. Uma família pode ir para o campo. Talvez o esposo ou a esposa, alguém tenha chamado para o campo missionário. E a família toda vai junto. E toda a família tem que ser apaixonada por missões. Todos têm que falar sobre missões. Todos têm que conversar sobre missões. Sobre avaliar qual a missão que eles estão fazendo. Se eles estão cumprindo a sua missão. Tá certo? Então, que o Senhor abençoe você. Faça de você uma família missionária. Faça da sua casa uma casa missionária. E se aí na sua casa tem alguém que ainda não foi salvo, ore a Deus, porque Jesus vai salvar. E após ser salvo, eles vão se transformar em missionários. E a sua casa poderá ser um ambiente missionário, um ambiente de salvação, um ambiente onde o pecador vai se sentir acolhido, vai se sentir amado e vai se sentir abençoado. Porque você é um exemplo fiel de Cristo na terra. Você é uma testemunha fiel de Jesus. Seja uma testemunha de Cristo e as pessoas da sua vizinhança perceberão Cristo em você. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida em Cristo Jesus.